acompanhando a promulgação da reforma eleitoral. E não é que saiu, João? Boa tarde para você. É isso, Cris. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Saiu e foi rápido, viu? Menos de 2 minutos durou a sessão do Congresso Nacional, mas promulgou a emenda constitucional que altera aí as regras para as eleições. Algumas das mudanças já passaram pelo crivo da Câmara dos Deputados e também do Senado. Com isso, passam a valer já para a eleição de 2022. Esse texto prevê, entre outros pontos, a contagem em dobro dos votos dados a mulheres e negros na Câmara dos Deputados para fins de distribuição de recursos dos fundos partidário eleitoral até 2030. A ideia é estimular essas candidaturas. A proposta também altera a data da posse de presidente da República e governadores, que passariam para 5 e 6 de janeiro, respectivamente, isso a partir de 2026. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, aponta que o texto é enxuto e contribui para uma política mais justa, assim como também para a democracia. Acredito que entregamos nesta data uma reforma político-eleitoral enxuta, mas com preceitos que contribuem para o equilíbrio da atividade política brasileira, com a efetivação de princípios tão relevantes para o Estado de Direito, quanto a isonomia e o princípio democrático. Aproximamos, desse modo, em nosso entendimento, de uma representação política mais justa e equilibrada. A gente destaca ainda que a redução no número de assinaturas para propor projetos de iniciativa popular foi rejeitada. A ideia é de que o projeto tramite como autônomo para permitir alterações no texto e evitar possíveis fraudes. Em outro ponto, também foi rejeitada a exigência de anualidade das decisões do STF ou do TSE relacionadas às eleições. Durante a análise, os senadores também rejeitaram a volta das coligações nas chamadas eleições proporcionais. Segundo a senadora Simone Tebet, esse foi o ponto mais importante e sensível do texto. Isso porque evita o que ela chamou de estelionato eleitoral. Termos enterrado no Senado definitivamente a ideia do retorno das coligações. As coligações partidárias no Brasil foram fruto, durante os últimos tempos, de um verdadeiro estelionato eleitoral. O eleitor vota num candidato da direita e acaba elegendo também um da esquerda, que faz parte dessa coligação, ou vice-versa. Da mesma forma, em relação a outros temas. Bom, por último, o texto também alterou critérios da fidelidade partidária, porque os deputados ou vereadores continuam perdendo o mandato caso se desfiliem dos partidos pelos quais foram eleitos. Mas foi colocada uma exceção: não serão punidos os parlamentares que mudarem de sigla se houver uma concordância por parte dos partidos. Muito obrigado, João Pedro Melo, ao vivo de Brasília. Valeu, João, bom trabalho aí. Valeu, um abração a todos. Abração, JP. Olha, esse trabalho, enfim, essa nova lei aí, a lei eleitoral, a reforma eleitoral que foi feita, tem alguns avanços, alguns recuos e muito oportunismo, né? Claro. Eles só mexem na legislação se for para auxiliar, né? Se for para ajudar na reeleição de quem vota o projeto. Foi exatamente isso que aconteceu em vários aspectos, né? O projeto avança em detalhes muito significativos, assim, que são detalhes, mas são significativos, como a data da posse. A mudança da data da posse é uma coisa importante. É importante porque os países, a política, né, inclusive a posição dos países no contexto das nações, exige sinais. E um sinal importante é a presença, é o prestígio das posses dos chefes de Estado e de governo no Brasil. Depois que a posse ficou marcada para 1º de janeiro, uma estupidez isso, né, isso enfraqueceu muito, né, desprestigiou muito as posses dos presidentes do Brasil. Por quê? Porque é 1º de janeiro, onde quer que o sujeito esteja, né? Onde seja se ele é presidente, se é rei, se é primeiro-ministro, seja o que ele for, ele vai preferir fazer a passagem de ano ao lado dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus assessores, no seu país, né? Cada país tem as suas próprias tradições, enfim, isso acaba segurando aquele governante que poderia prestigiar, que teria interesse em participar da posse no Brasil, acaba não vindo. Né? A gente viu aí, por exemplo, a figura mais relevante na posse do Bolsonaro foi o primeiro-ministro de Israel. Tem lá o Ano Novo Judaico, isso é que importa para o Benjamin
Netanyahu, né? Não o calendário que nós adotamos, que o Ocidente adota de uma maneira geral, como o Ano Novo, né? Então foi uma boa medida transferir isso para o dia 5, o dia 6 a posse dos governadores, o que é bom também, porque os governadores, coitados, eles queriam prestigiar as posses dos presidentes, então eles sempre se organizavam para estar de manhã em Brasília e à tarde nos seus estados. Isso eles já começavam gastando com aluguel de jatinho, não sei o quê, para chegar a tempo nas próprias posses. Portanto, é uma coisa que pode não parecer importante, mas é de fato muito relevante. Tem outra, essa questão da coligação é um avanço, né? O fim da coligação. Agora, é muito polêmica a decisão que conta em dobro para efeito do fundão eleitoral e do fundo partidário a votação de mulheres e de pessoas negras, né? Porque, assim, se fosse a contagem em dobro para efeito de representatividade popular, era algo para ser discutido, por que não, né? Eu acho que é uma coisa que eu sou a favor de todas as políticas inclusivas que se possam adotar no nosso país, mas essa não é uma política inclusiva, essa é uma decisão oportunista, porque isso aí é só para efeito do dinheiro que o partido vai receber pela candidata ou pelo candidato eleito, né? Se for deputado federal, como a gente sabe, deputado federal, o número de deputados federais de cada partido é o que determina em quase a totalidade dos critérios, né, para a definição do valor que cada partido recebe do fundo eleitoral e do fundo partidário, depende do número de deputados federais. Quando conta em dobro para efeito do fundo eleitoral, isso é oportunismo, não é política inclusiva. Acho que isso é algo que de fato eu acho que, no mínimo, por ser polêmico, deveria ser melhor amadurecido, digamos assim. Então tem coisas boas, mas tem coisas más, tem coisas polêmicas como essa que eu citei, mas de uma maneira geral eu tenho a impressão que o saldo é positivo nessa reforma política eleitoral. Esse foi exatamente o ponto que eu mais gostei do texto que passou, o fim das coligações, obviamente, porque a relatora, a senadora Simone Tebet, no Senado, explicou que seria uma forma de distorcer a vontade do eleitor, tinha todo aquele complicador da reforma, incluindo as coligações, né? Mas a contagem em dobro, da minha perspectiva, pode ser uma boa solução, sim, porque nós, mulheres, somos mais da metade da população e somos 15% dos eleitos na Câmara e no Senado. A média, Câmara e Senado hoje, 15% de mulheres. E por quê? Porque os partidos não colocam dinheiro nas candidaturas de mulheres, de negros, porque não investem, porque não querem, porque não optam por isso. Então, talvez seja necessária uma política dura como essa, que estimule verdadeiramente a candidatura de mulheres e de negros para que os partidos abram os olhos, porque, de repente, assim, com dinheiro, eles passam a incluir mais para ter nomes fortes e candidaturas fortes, não só ver essas candidaturas como laranja para conseguir uma disputa ali. Colocar gente realmente competitiva, que queira fazer uma política melhor, que queira participar da política de maneira correta, Cris. Acho que podemos ganhar muito com isso. Só um esclarecimento. Já existia a lei que obriga os partidos a definir 30% das suas candidaturas, um mínimo de 30% de suas candidaturas preencher com candidaturas femininas. Portanto, e também essas candidaturas, pela lei, têm direito a receber 30% dos recursos que o partido recebe para fazer campanha eleitoral. Então, se o partido recebe R$1 milhão para fazer uma campanha dos seus partidos, 30% daquele valor, desse milhão, vão para as candidaturas femininas. Portanto, assim, já existia isso, né? Não existia isso. Na verdade, essa coisa aí, sob esse aspecto, como é que eu diria, esse aspecto, essa aparência lacradora de discurso politicamente correto, na verdade é só um truque para aumentar o faturamento do partido com dinheiro. Porque o dinheiro que é reservado ao partido já estava definido em lei que 30% daquilo ia para as mulheres, tanto quanto 30% das candidaturas têm que ser obrigatoriamente femininas. Tomara que a gente chegue um dia que a gente não precisa de cota nenhuma. E essa cota de 30% é desde 2019 e, por enquanto, não teve impacto real, né? Então, vamos ver se agora, pelo menos, melhora. Não, que a gente não fique nem... A gente pare com essa história também, inclusive, de obrigatoriedade, né? Que a coisa flua de uma forma normal e que a mulher ganhe cada vez mais participação política. Isso que
Isso que vale, que vai ser importante. A gente chega lá. 5h45.